Olá, meus irmãos, graça e paz seja com todos vocês. Que bom poder estarmos mais uma vez juntos. Sempre é bom estar com vocês para mais um tempo com o vosso pastor. Que coisa tremenda temos aprendido nesses dias juntos, não é mesmo? E vamos continuar falando sobre conhecendo as promessas de Deus. E hoje nós vamos aprender sobre uma das promessas para uma das áreas mais difíceis da vida de um cristão. Hoje vamos aprender sobre uma promessa que Deus nos faz para que tenhamos vitória na nossa vida em muitas áreas. Hoje vamos falar sobre a promessa que Deus nos faz na sua palavra, que é a promessa de nos ajudar a superar as tentações da vida. Hoje vamos aprender sobre a promessa que Deus nos faz de nos ajudar a superar a tentação. A tentação, meu irmão e minha irmã, é uma parte da vida. Ou seja, faz parte da vida de todos nós, sem exceção. Todo ser humano é constantemente tentado. Todos os seres humanos são constantemente tentados a pecar, tentados a desobedecer a Deus, tentados a fazer o que não deve, tentados a errar o alvo da sua vida. Portanto, meu irmão, tentação é uma das áreas mais difíceis da vida de um cristão. Até que eu e você não tenhamos mais esse corpo pecaminoso, nós seremos tentados a fazer as obras da carne constantemente. Até que a gente esteja vivendo nesse corpo. O tempo que for que estivermos vivendo nesse corpo do pecado, nós seremos tentados e ficaremos livres somente quando deixarmos esse corpo das tentações da vida. E o que é a tentação? A tentação nada mais é do que um convite para o pecado. Um convite para praticar ou cair na prática de alguma coisa que não presta, de alguma coisa que não faz bem, de alguma coisa que adoece, de alguma coisa que entristece muito a Deus. A tentação sempre faz o pecado, não é? A tentação é um convite para o pecado e é interessante observar que a tentação sempre faz o pecado parecer bom, desejável e sempre quase que irresistível. Não é verdade? O pecado sempre parece uma coisa muito boa, irresistível, maravilhoso, né? Parece que ele sempre brilha, parece que ele é sempre bom, parece que ele é sempre muito gostoso. Não é? É assim que o pecado se apresenta. Agora, interessante, a tentação em si não é pecado. Ser tentado não é pecado. Mas ceder à tentação leva ao pecado. Nós podemos ser tentados em várias áreas da nossa vida. Isso não significa que nós estamos pecando. Mas quando cedemos a essas tentações, então aí sim nós cometemos pecados. A tentação, meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa, não vem de Deus. A tentação não vem de Deus. Existem duas áreas, duas origens da tentação. A primeira é do diabo, Satanás. O diabo é que oferece as coisas, o diabo é que nos tenta. A Bíblia diz que ele é o tentador dos seres humanos. Ele tenta sempre fazer com que os homens desobedeçam a Deus. Ele continua fazendo a mesma coisa que ele fez com Adão e Eva no jardim, tentando fazer com que os homens desobedeçam a palavra e a ordem e os princípios de Deus. A origem sempre vem dele. Uma segunda origem, da onde vem o pecado, dos nossos próprios desejos pecaminosos. Das coisas que nós mesmos desejamos, das coisas que nós mesmos queremos, das coisas que nós mesmos buscamos. E nem sempre tem a ver com o diabo, mas comigo mesmo. Talvez alguma coisa que eu deseje, que eu queira, ou você, enfim.
Então temos essas duas origens. Satanás pode sempre nos tentar e também nós mesmos com as nossas paixões, nossos sentimentos podemos nos tentar, não é? Para uma prática pecaminosa, um erro, mas jamais a tentação vem de Deus. A Bíblia diz na carta de Tiago, capítulo 1, 13 a 15, o seguinte: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumido, gera a morte. Então veja que o texto diz, se alguém for tentado, não diga que foi tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Mas a verdade é que cada um de nós somos tentados pelo nosso próprio desejo. E às vezes por ofertas e propostas de Satanás e do diabo que faz para a vida de todo ser humano. Mas a boa notícia, meu irmão, minha irmã, é que você e eu, todos nós, meus irmãos, nós que somos salvos, podemos vencer as tentações da vida. Podemos vencer as tentações da vida. Você não precisa, meu irmão e minha irmã, se render à tentação caindo em pecado. Você não precisa mais se entregar, se render e se prostrar e submeter ao pecado mais na sua vida, mas você pode vencer as tentações. Na realidade, meu irmão, minha irmã, toda tentação é uma oportunidade para vencer e obter a vitória sobre o pecado. Podemos vencer. Não precisamos sempre cair, sempre ceder, mas podemos vencer e crescer nelas. Jesus também foi tentado. Nosso próprio Senhor foi tentado quando aqui esteve na terra. E ele foi tentado, diz a Bíblia, pelo próprio diabo em pessoa, que o levou, não é, a lugares oferecendo poder, riqueza, fama e toda sorte de coisas, não é? Tentando Jesus fazer com que ele deixasse de cumprir sua missão. O nosso próprio Senhor Jesus foi tentado, mas Jesus, ele resistiu. Ele resistiu à tentação e nos mostrou que é possível vencer o pecado. Jesus foi tentado pelo próprio diabo em pessoa, mas não pecou, nos ensinando assim que nós também podemos ser tentados pelo diabo ou pelas nossas próprias paixões, mas não pecarmos. Agora, quando passamos, eu e você, por uma tentação, podemos então pedir ajuda a Jesus. Sempre que ele entende o que nós estamos passando e tem a força que precisamos. Ele sabe o que nós estamos passando porque ele já passou. Ele sabe as áreas que estamos sendo tentados porque também ele foi. Então o que acontece? Nós podemos contar com a ajuda dele. E com a palavra de Deus como nossa arma, nós então podemos sempre resistir às tentações. Podemos resistir às tentações. Todos sofremos tentações. Mas Deus nos promete ajudar a resistir à tentação para não pecarmos. Deus promete nos ajudar a resistir à tentação para que não pecamos. Isto é uma gloriosa promessa da parte de Deus para nós. Bendito seja o nome do Senhor. Então você não precisa mais se render ao pecado caindo nele. Então hoje nós veremos alguns textos das Escrituras, algumas passagens da Bíblia
e alguns versículos das Escrituras sobre a tentação que nos mostram como vencer as tentações da vida. As tentações vêm sobre todos. Jesus, nosso Senhor, também foi tentado. Ele venceu e nós também podemos vencer, porque Deus nos prometeu nos ajudar a vencer todas as tentações da vida. E aqui nas Escrituras encontramos algumas sugestões, algumas ideias, alguns princípios, alguns segredos que nos ajudam e que Deus deixa para nós para que a gente possa vencer o pecado. Ok? Vamos lá então ver o que a Bíblia diz? O que fazer então para vencer as tentações? O que eu devo fazer? O que Deus quer que eu faça? Aprenda a fazer para que eu vença as tentações com a ajuda dele. A primeira coisa que eu e você precisamos fazer é vigiar e orar. Precisamos estar atentos. Precisamos aprender a orar. Orar. A Bíblia diz em Mateus capítulo 26, verso 41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigie e orem. Quando você é apanhado de surpresa, é mais difícil vencer a tentação. Por isso, é importante vigiar. Ficar atento, apercebido, ficar observando as coisas, tentando compreender e fazendo a leitura certa das coisas, dos momentos pelos quais você passa na vida, é vigiar e orar. Pedir a Deus ajuda, que Deus te livre, que Deus te mostre, que Deus te faça enxergar os laços que a vida às vezes coloca diante de você. Por isso, é importante estar muito alerta, atento, observando tudo a todos, porque o texto diz vigiai. O espírito está forte, mas a nossa carne é fraca. Você precisa orar a Deus pedindo ajuda para vencer a tentação. Você precisa dedicar mais tempo com as coisas de Deus. Jesus, ele ensinou aos seus discípulos na sua oração lá do Pai Nosso que eles deveriam orar nesta área. Quando Jesus na sua oração incluiu: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então vigiar e orar é a primeira coisa que você precisa aprender a fazer. Ficar atento, observando, e quando você perceber que você está quase se envolvendo em qualquer situação que entristece a Deus, orar, pedindo a Deus que te livre, que dê graça, que te proteja, que te blinde, enfim, que te ajude a não cair na tentação e a não pecar. Se sua mente, meu irmão, minha irmã, estiver cheio da palavra de Deus, haverá pouco espaço para o pecado. Se a sua mente estiver cheia da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus, dos princípios de Deus, você terá pouco tempo para o pecado. A segunda coisa que você precisa aprender é dizer não. Segunda coisa, quando estamos sendo tentados a fazer qualquer coisa que a gente tem consciência que é errado, é dizer não. A Bíblia diz em Tiago 4, verso 7, porquanto submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistam, digam não ao pecado. Ser tentado não é pecado, mas sucumbir a ele é. Ceder é. Praticá-lo é. Então diga não. Se resistirmos a ele, não. Resistir a dizer não. Muitas pessoas pecam porque acham que não podem fazer nada quando chegam à tentação. Deus não vai retirar todas as tentações de sua vida, mas ele vai ajudar você a resistir às tentações ou a dizer não a elas. O primeiro passo a identificar a tentação de sua vida é aprender a perceber que ele está aí e dizer não. O primeiro passo é identificar a tentação e escolher não pecar ou dizer não.
Eu sei que às vezes é muito difícil, mas creia, meu irmão, minha irmã, é possível. Dizer não, resistir, eu vou resistir a essa tentação. Então, primeiro, eu preciso estar atento, vigiando, apercebido, tentando observar as coisas, sentir as coisas, e estar constantemente orando e me enchendo de Deus. E depois, quando perceber que surgir, uma segunda coisa que eu vou fazer é dizer não. Não e não. Terceira coisa, você precisa fugir da tentação. Não adianta a gente tentar encarar, enfrentar, a gente tentar revelar que tem fé, que é forte, que é poderoso, que é ungido, nada disso. Nós precisamos fugir da tentação. A Bíblia diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 18, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Então as Escrituras dizem que a gente precisa fugir, porque o diabo sempre haverá de nos tentar numa área fraca da nossa vida, porque todos nós temos uma ou duas áreas fracas da nossa vida. E se é uma área fraca, é uma área que somos vulneráveis. Então é uma área que certamente, facilmente cederemos. Portanto, não adianta encarar. Se é uma área fraqueza, se a sua área é essa de fraqueza que está sendo tentada, não adianta encarar, porque você vai pecar, você vai cair. O melhor é você, segundo a palavra, fugir. Foge das tentações, das paixões da mocidade, diz Paulo a Timóteo. Foge, foge e foge. Algumas tentações eu sei que não são fáceis de resistir, mas nós podemos vencer. Eu sei que muitas não são nada fáceis, mas nós podemos vencer. Por isso que a Bíblia nos aconselha a fugir das tentações mais perigosas. Sim, fugir. Esse é um segredo, é um princípio, é uma prática que todos nós devemos fazer se não quisermos pecar ou sucumbir nas tentações. Se você sabe que vai pecar, evite, remova tudo que traz a tentação a você. Então, vigiar, orar, dizer não e fugir são dicas e práticas que Deus nos dá para vencermos o pecado. Então não tente jamais enfrentar a tentação, mas aprenda a fugir delas. Uma outra coisa que precisamos aprender a fazer é pedir perdão. Pedir perdão. Por vezes, claro que eu e você vamos sucumbir à tentação e cometer pecados em algumas áreas da nossa vida, mas não desanime, não desista, é possível. João escreve dizendo, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, nós temos um advogado, que é Jesus, que intercede por nós, seu sangue nos purifica de todo pecado. É possível, sim, às vezes um deslize. O cristão peca? Sim, às vezes peca. Não deliberadamente, não porque gosta, tem prazer, quer, mas por vacilo, fraqueza, um escorregão qualquer. É possível, sim, mas não desista. Mas peça perdão. Pedir perdão faz com que você continue em pé e vença a tentação que por sua vez você foi pego. A Bíblia diz no Salmo 32, verso 5. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Está vendo? O salmista aqui no Salmo 32, verso 5, nos dá as dicas. Ele não cala, ele confessa, ele se abre a Deus e ele coloca diante de Deus o seu pecado e recebe dele o seu perdão. É uma maneira de vencer a tentação e de não ficar prostrado nela, derrotado nela, estagnado nela, é reconhecer e pedir perdão a Deus. É uma outra maneira de vencer a tentação. Peça perdão a Deus
e a qualquer pessoa que possivelmente você possa ter machucado. Fala lá, errei, ofendi, magoei, falei que não devia. Vai lá e pede perdão, recebe perdão e as coisas vão ficar certas e vai haver paz, vai haver perdão, vai haver justificação, purificação. Reconhecer, meu irmão, minha irmã, as fraquezas é importante. E Deus ajuda sempre a quem é humilde e reconhece as suas fraquezas. Quando sucumbe em algumas delas, os confessa a Deus e recebe dele o perdão. Portanto, continue lutando, meu irmão, minha irmã, contra a tentação. Uma outra coisa que você precisa aprender e que Deus nos ensina na sua palavra é que eu e você podemos, para vencer, viver no Espírito. Viva no Espírito. Gálatas 5, 16, 7 diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Andai no Espírito e não fareis e cumprireis as concupiscências da carne. Há uma luta da nossa carne com o nosso espírito que pertence a Deus. Nosso espírito já está salvo, o Espírito Santo está nele. Nós já temos a eternidade, a salvação dele. Nós temos um corpo ainda pecaminoso que sempre fica lutando com o nosso espírito para fazer coisas que não agradam a Deus. Então, uma luta entre o nosso homem interior e o nosso corpo, os nossos desejos pecaminosos, nossas fraquezas, e é exatamente essa luta que nós temos diariamente. Mas, se nos enchermos do Espírito Santo, que já vimos que é uma promessa dele para nós, ele nos dará força para vencer e andar nele, e então não estaremos sempre cedendo aos pecados da carne. Andar no Espírito. Podemos usar o poder do Espírito para vencer as tentações. Podemos nos revestir do poder do Espírito de Deus para vencer as tentações. Essa é a força que eu e você precisamos para resistir às tentações da vida. Até o fim, o poder do Espírito Santo. O texto diz em Efésios, capítulo 6, verso 10 e 11, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. Então veja, revestir-nos do poder de Deus para resistir às tentações. Essa é a promessa do Espírito. Então andar no Espírito, se encher do Espírito, revigorar-se no Espírito, faça com que a gente vença as tentações da vida. Uma outra coisa que você podemos fazer é guarde a palavra de Deus no seu coração. Leia a palavra, estude a palavra, ouça a palavra, leia a palavra, estude a palavra, ouça a palavra, faça sempre isso. Porque a palavra de Deus nos ajuda a vencer as tentações da vida. Salmo 119, 11 está escrito: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guarde a palavra no seu coração, enche o seu coração da palavra, enche a sua alma da palavra, o seu espírito da palavra, não é? E mergulhe na palavra e aprenda a palavra, porque ela faz com que a gente não caia nas tentações. Se sua mente, meu irmão, minha irmã, estiver cheia da palavra de Deus, não haverá espaço para o pecado. Se a sua mente estiver cheia da palavra, o seu espírito estiver fortalecido pela palavra, não haverá tempo para ceder e cair nas tentações. Porque a palavra é poder para nos ajudar a vencer
as tentações da vida. O Salmo 119, verso 8, 9 está escrito: como pode o jovem, o homem, a mulher, quem quer que seja o cristão, como pode manter pura a sua conduta? O texto responde: vivendo de acordo com a tua palavra. A gente pode se manter puro, a gente pode se manter firmes na fé, sem vacilar e sem cair, mantendo firme a palavra de Deus no nosso coração. Jesus nos ensinou isso. Jesus nos ensinou a vencer as tentações pela palavra de Deus. E ele não nos ensinou só verbalizando e falando, ele nos ensinou praticando. Porque todas as vezes que ele foi tentado por Satanás no deserto, ele disse: está escrito. Ou seja, ele citou a palavra. Ele citou a palavra. Em Mateus 4,10 está escrito: então disse Jesus: vai-te, arreda-te, some daqui, sai daqui, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Sai, some daqui, está amarrado, está vencido, porque está escrito. Quando sabemos o que está escrito, quando sabemos o que Deus diz, quando sabemos o que Deus quer, e estamos cheios dessas verdades na mente e no coração, e a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração, nós verbalizamos a palavra e ele foge. Nós vencemos as tentações. Então, leia as Escrituras. Leia com vontade ou sem vontade, entendendo ou não entendendo, continue lendo, porque a palavra é alimento para o seu espírito. E quando Deus achar por bem que você deve entender alguma coisa e desejar falar com você através de algum texto, o próprio Espírito Santo vai mostrar a você. Fora isso, vai lendo, vai se alimentando, vai lendo, vai se alimentando, o demais Deus fará. Creia nisso. Pela palavra vencemos. Há poder na palavra para vencermos todo tipo de tentações. Então, guarde a palavra no seu coração. Se encha da palavra de Deus. E uma outra coisa que você precisa fazer, eu estou terminando aqui, é que você deve confiar. Você precisa confiar na promessa de Deus em lhe ajudar a superar a tentação. Você precisa conhecer essa promessa, estamos falando sobre ela, acreditar nela e confiar nela, que Deus promete lhe ajudar a superar a tentação. Deus promete, nos prometeu a vitória sobre as tentações. É Ele que nos promete. Está escrito nas Escrituras. Olha o que diz Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 3, está escrito assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Que coisa tremenda. Promessa de Deus em nos ajudar a vencer as tentações. Vou ler de novo esse texto para que fique aí no seu coração. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, 13. Olha o que Deus está nos dizendo pelo Espírito. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo, Deus, providenciará um escape para que possam suportar. Que coisa tremenda. Precisamos crer nisso, acreditar. Ajuda o Senhor, está comigo, me ajuda aí. E Ele promete então nos dar o escape, o livramento e nunca permitir que sejamos tentados mais do que a gente possa suportar. E o próprio Senhor Jesus também nos promete ajudar nas tentações. Ele mesmo, como Ele experimentou, Ele sabe, Ele pode nos ajudar. No livro de Hebreus, capítulo 2, verso 18, está escrito:
Considerando, portanto, tudo que Jesus mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Vou ler de novo. Por que às vezes eu leio de novo? Porque a minha mente precisa estar cheia da palavra. O meu coração precisa estar cheio da palavra. E quanto mais eu leio, mais eu reflito, mais eu memorizo, mais me fortaleço. Olha que texto tremendo. Sobre Jesus está falando. Considerando, portanto, tudo que ele mesmo sofreu quando tentado. Ele sofreu todo tipo de tentação que você possa imaginar e o que não possa imaginar. Ele sofreu. Porque a intenção era tirar ele do propósito de nos redimir e de nos salvar. Ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente, como ele foi tentado, estão sendo atacados pela tentação. Precisamos crer na promessa de que Deus vai nos ajudar e vai estar conosco nas horas da tentação. Meu irmão, minha irmã, concluindo, acredite que Deus tem um escape para você. A tentação não se torna pecado até que você concorde com ela. Então, o caminho da resistência é o caminho da fuga. Lembre-se de que é Cristo que vive em nós e você já está morto para o pecar. Lembre-se que é Cristo que vive em nós, por isso já estamos mortos para o pecado. O pecado não tem domínio sobre você. O pecado não tem domínio sobre você. A Bíblia diz em Romanos 6, 11 a 12, assim também vós considerai-vos acertadamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, Senhor. Não reine, portanto, o pecado em nosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências. Não vamos deixar o pecado reinar em nosso coração, e sim, Cristo reinar em nosso coração. Saiba, meu irmão, minha irmã, que a batalha já está ganha. Louvado seja o nome do Senhor. Se você aguentar resistir à tentação até o fim, buscando esta promessa de Deus para estar contigo para vencer, então você terá uma surpresa gloriosa que as Escrituras diz. O Filipenses capítulo 6 está escrito assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, o aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aquele que chamou você do pecado, aquele que regenerou você do pecado, aquele que está com você depois da sua conversão, que é o Espírito Santo, ele vos guiará. Ele vai completar a obra que ele já começou a realizar em você, de santificação, de purificação, de vitórias, enfim. Deus está trabalhando em nós. Nós vamos ter vitória. E olha o que diz Tiago, capítulo 1, 12. Presta atenção nesse texto. Bem-aventurado, feliz, felicíssimo. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Porque quando for provado, não reprovado, mas provado, receberá a coroa da vida. Vou ler de novo. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, quando ele vencer, quando ele praticar essas coisas, quando ele se tornar maior do que a tentação, com a graça de Deus que habita nele, quando ele vencer pelo poder da palavra, poder do Espírito, por fugir, por dizer não, enfim, quando ele vencer, for aprovado, então ele receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam.
aos que o amam. Há uma coroa da vida. Lembre-se, meu irmão e minha irmã, de que a vitória que Deus nos dá nas tentações leva a uma comunhão mais profunda com outros crentes, que também às vezes sofrem tentações, precisam de ajuda, precisam de apoio, precisam da nossa força. As nossas experiências nos levam a ter comunhão com outras pessoas que têm experiências, que são nossos irmãos, para ajudá-los a conhecer essas verdades, essas promessas e vencer a tentação. Não lutamos, nós lutamos uns pelos outros para que o corpo de Cristo possa ser construído no mundo. Nós estamos juntos lutando como igreja e reino de Deus para que o corpo de Cristo, que é a sua igreja, se estabeleça no mundo. Portanto, meu irmão, minha irmã, resista à tentação e seja um vencedor. Eu sei que é uma das áreas mais difíceis da vida do cristão. Somos tentados de manhã, à tarde, à noite, todos os dias, de toda sorte de lado, né? Nas áreas materiais, emocionais, físicas, financeiras, enfim. Mas podemos vencer as tentações. Ser tentado não é pecado, mas ceder a essa tentação, sucumbir à tentação é pecado. Mas nós temos uma promessa, diz que Deus nos ajudaria a vencer as tentações. Amém? Deus abençoe você. Oremos, agradecendo a Deus por essa promessa. Obrigado, Deus, por esta promessa que o Senhor nos faz na Tua palavra, quanto a Tua presença, a Tua ajuda no nosso caminhar cristão, nossa vida cristã, a não sucumbir, ser derrotado pelos pecados e pelas ofertas tentadoras desse mundo. Guarda-nos, Senhor, e ajuda-nos. Se temos pecado e algum desses queridos tem pecado em alguma área da sua vida, que nesta hora o Senhor possa liberar sobre eles, sobre nós, o Teu perdão. Perdoa-nos, ó Deus, purifica-nos, ó Deus, fortalece-nos, ó Deus, e enche-nos com Teu Espírito, ó Deus, para que possamos vencer as tentações da vida. Nós oramos porque queremos que o Senhor nos ajude, porque queremos ganhar aquela coroa da vida quando lá chegarmos. Assim oramos, agradecidos por esta promessa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você, seja um vencedor com a graça e o poder de Deus, e até a próxima quinta-feira, se Deus assim permitir. Amamos vocês. Fiquem bem. Amém?